com liberdade na presença dEle. Que coisa linda. Que bom estar aqui com vocês também mais uma noite, adorando ao Senhor, sendo ministrado, sendo quebrado, sendo transformado, renovado. Para vocês que nos visitam, sempre é muito bom ter vocês aqui e sempre muito bom nós deixarmos muito claro que nós amamos a sua vida como expressão do amor de Jesus por você. Essa casa é sua, essa casa é a casa do nosso Pai, essa é a casa em que o Espírito Santo tem liberdade, por isso que Ele te trouxe aqui. Talvez está disfarçado de um convite de um amigo, talvez está disfarçado de uma visita na nossa página do Instagram, talvez está disfarçado de qualquer outro impulso, mas pode ter certeza que foi o próprio Espírito Santo que moveu seu coração para estar aqui, porque Ele tem algo para fazer em você e diferente do que Ele vai fazer em qualquer um aqui, porque o nosso Deus é um Deus pessoal, que age de forma pessoal dentro daquilo que Ele sabe que você precisa receber hoje. Amém? Então aumente aí sua expectativa e abra seu coração para receber aquilo que Deus tem para te entregar hoje, que eu tenho certeza que vai ser um divisor de águas na sua vida. O tema da mensagem de hoje chama Eu Te Vi. Eu recebi essa ministração em um dos meus momentos com Deus, que estava meditando na palavra, e ao longo da semana essa mensagem se confirmou e testificou. Inclusive depois nós vamos ter um momento aqui que eu quero que uma pessoa compartilhe um testemunho que foi exatamente, vai ser exatamente o tema da mensagem, por isso que vou deixar para o final. Mas antes eu queria inspirar fé no seu coração. Eu queria criar mesmo uma atmosfera para que o seu coração seja um solo fértil para receber a palavra. E eu queria chamar a Ana Dias para entregar uma palavra profética para alguém aqui. E como a maioria sabe, a Ana flui no profético através da pintura. Então é a ferramenta como Deus comunica a mensagem profética. Então ela vai entregar essa palavra e vai entregar esse quadro para você. Então, se for você e você puder se identificar, eu acho que vai ser muito importante para a sua vida, para a vida da Ana. E eu tenho certeza que para a vida de todos nós aqui, porque esses testemunhos inspiram fé em nós. Amém? Boa noite, gente. Eu não sei com que... Na verdade, eu sei que foi o Espírito Santo que me direcionou para eu fazer isso aqui, essa noite, mas antes de eu explicar o que eu estou segurando, eu queria dizer para vocês tomarem uma consciência de que vocês estão pisando num ambiente profético. E não há um lugar mais profético onde o nome de Jesus é declarado. Então, se nós declaramos através das canções o nome de Jesus, vocês já estão num lugar profético. E o Espírito Santo, Ele... pela graça dele, Ele me usa através das pinturas, da arte, para Ele falar coisas do coração dele através do meu coração. E merecedora sou eu, mas eu me abri para isso, então eis-me aqui. E eu já pintei esse quadro tem um tempo, foi no início de quando eu descobri que eu sabia pintar, com ele me ajudando. E eu falei, Vitor, eu não sei para quem que é. Ele só falou para eu vir. Então... é para... Eu não estou enxergando com essa fumaça. É Renata o seu nome? Renata. O Espírito Santo ministrou no meu coração que Deus está olhando o seu coração já há muito tempo e os desejos que estão aí dentro do seu coração. E os dons e as ferramentas que Ele te deu também são proféticas para que você pudesse ser uma boca profética nessa geração. E o lugar de secreto, quando você dobra seus joelhos, quando você adora Ele com os seus cânticos, quando é uma entrega genuína, Ele já trabalha a seu favor. E quando eu pintei, eu coloquei um versículo que é Abacuque 2,14.
E o Espírito Santo, ele reforçou no meu coração que a terra se encherá da glória de Deus através da sua vida, porque você vai ser uma ferramenta profética. Então, não dispense o que Deus derramou na sua vida. Que quando você olhar para esse quadro, que você se sinta mesmo envolvida pela glória de Deus, para que toda a terra conheça o nome dele através da sua boca. E não se esqueça que em todo lugar ele te vê bem antes de você tomar a consciência. Deus te abençoe. Glória a Deus. Agora, com o seu coração mais cheio de fé, porque talvez ele não precise usar as nossas vidas para dizer o seu nome aqui em cima, porque durante a ministração sei que ele já pode estar falando com você, ele vai falar, então isso é para gerar fé no seu coração, porque do mesmo jeito que pela soberania dele, por um propósito específico, ele fala com algumas pessoas de forma direcionada, às vezes daqui de cima, de baixo, mas ele fala com todos, porque ele é Pai. Então, deixe seu coração aberto. Eu queria perguntar aqui, se alguém já foi em algum lugar, cadê o Pedrinho Soares? Está aqui, né? E foi engraçado também que Deus foi testificando de várias formas, né? E alguém já foi aqui em algum lugar e passou um dia ou 2 dias, ou até mesmo depois de umas horas, alguém te manda uma mensagem, fala: mano, eu te vi lá no shopping, te vi em tal lugar, e você não viu essa pessoa, ou seja, você foi notado por alguém, mas você não notou essa pessoa. Alguém te viu lá e fez questão de falar: cara, eu te vi. E eu falei do Pedrinho porque ele me encontrou em um lugar, eu vou falar o nome porque já foi falado, no McDonald's. Eles estão nos abençoando aí com o nosso FIFA, então eu vou falar o nome da bandeira. E aí o Pedrinho mandou mensagem pra mim, porque foi postado lá na semana o tema da mensagem. Ele falou: mano, eu te vi no Mac. Eu falei: que bom, cara, que bom que você me viu no lugar. Poderia ter saído do carro lá, me cumprimentado, mano, que é isso. E é muito legal isso, eu fico muito feliz. Eu acho que você também já deve ter ficado feliz de ser notado por alguém. Eu acredito que isso é muito importante. Eu sei também que algumas pessoas em algumas situações da vida não queriam ter sido notadas, né? Quando, por exemplo, você tinha uma direção dos seus pais, não é para dar rolê, não é para fazer isso, não é para dar o gato na aula, não é para matar a aula. E aí de repente alguém te via e falava para o seu pai, dava aquela leve caguetada, e você não curtia ter sido notado. Então, obviamente que depende de quem está te olhando e onde você está, vai ser bom ou ruim, mas é para sempre ser bom, porque quando alguém é notado, alguém é percebido, eu acho que isso é carregado de uma certa forma com amor. E nós temos vários testemunhos aqui de visitantes que vieram nos nossos cultos, vieram nos cultos de celebração de domingo. E cara, quando a gente notava eles, não só quando eles se levantavam, mas quando terminava o culto, a gente ia lá, fazia questão de conhecer, dar um abraço, querer saber um pouco mais, né, de onde que ele vinha, o que ele fazia, o nome, cara, criar uma relação. Sempre nos feedbacks depois, quando eles começavam a caminhar com a gente, ou quando a gente falava pelo WhatsApp, eles falavam a mesma coisa: cara, eu fiquei muito constrangido ou constrangido em amor como vocês me receberam. Sabe, fui notado, 4, 5 pessoas me abordaram, eu me senti importante. E a gente falava: com certeza você deve se sentir importante. Você é importante para nós, você é importante para Deus. Então, ser notado é algo muito legal, é algo muito bom. Eu acredito que você que já foi, deve ter experimentado isso. Ser notado por alguém que te ama, por alguém que te admira, alguém que te conhece, alguém que faz questão de falar: puxa, eu te vi ali, cara, fiquei feliz quando eu te encontrei. Algumas vezes as pessoas vinham, visitavam, aí o visitante vinha 1, 2, 3 vezes, e às vezes ele pensava que não era notado. Eu lembro que eu chegava, às vezes eu sempre chego mais cedo, ele estava sentado, vinha, cumprimentava, chamava pelo nome, ele até assustava, tipo assim: nossa, eu achei que você não tinha me visto. Eu falei: não, claro que eu te notei, eu sei que você veio há 3 sábados aqui. Ele até assustava, era um susto bom, do tipo: caramba, realmente ele me notou. Então, ser notado por homens, por amigos, por colegas, familiares, é muito bom. Agora, imagina, ou pensa aí com você, ser notado por Deus, ser visto por Deus. Imagina o fato de que
no meio de aproximadamente 8 bilhões de habitantes, nesse mundo, nesse planeta Terra, Deus, Ele olha especificamente para você. No meio de 8 bilhões, Ele sabe onde você está, Raíssa, e Ele olha o seu coração nos 8 bilhões. Assim como Ele olha a Renata, como Ele fez questão de entregar uma palavra para ela hoje. Isso é constrangedor. Ele olha para Bauru com mais de 380 mil habitantes, quase 400 mil habitantes na cidade, e Ele sabe o seu nome, Ele sabe o que você faz durante todo o tempo, Ele te olha todo o tempo, Ele sabe quantos fios tem aí na sua cabeça, quantos fios de cabelo. Aqui, no meio de aproximadamente 100 jovens, um pouco mais que isso, Ele está olhando para você agora. E não só agora, quando você sair daqui, os olhos dele continuam sobre você. Os olhos do Senhor estão sobre todos, não é só sobre nós que estamos aqui ou apenas sobre a igreja. Eu quero trazer apenas alguns versículos para te dar essa garantia, para nos dar essa garantia que Deus está nos vendo a todo momento, está nos notando, nos observando. Por exemplo, Provérbios, capítulo 15, versículo 3. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Nós temos também lá em Jó 34, 21. Pois Deus vê o caminho dos homens, Ele enxerga cada um dos seus passos. São verdades e declarações de Deus para nós. Os meus olhos estão sobre toda a terra, observando atentamente os maus e os bons. Então Deus olha para todos, não só para os bonzinhos, para os que são parte da igreja, os filhos, olha para todos, para toda a criação, para toda a criatura. Temos aí Salmo 139, que é um salmo maravilhoso. Eu sou apaixonado por esse salmo, um salmo de Davi. Ele começa dizendo: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento, quando me levanto. Então você está sentado aí, Ele está te vendo. Quando você levantar, Ele vai te ver. Quando você for dormir, Ele vai te ver. Quando você estiver dormindo, Ele continua te olhando. Quando você acordar, Ele continua te olhando. É isso que Davi está declarando, inspirado pelo Espírito Santo. De longe percebe os meus pensamentos. De longe, Ju, Ele já percebe os seus pensamentos. Antes que a palavra venha da sua boca, Ele já sabe o que você vai falar. Esse é o nosso Deus. E Ele continua: sabes muito bem quando trabalho, quando descanso, todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Olha aí, antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Ele já conhece. Tu me cercas, a sua presença me cerca, por trás, pela frente, pela lateral. E olha só que coisa linda, quando Davi, ele recebe essa revelação e ele tem uma consciência do que ele está recebendo. Olha o que ele declara no versículo 6: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, está além do meu alcance, é tão elevado que não posso atingir. Então Davi experimentou a revelação de saber que ele é observado e notado por Deus. Nós falamos no começo que é muito legal ser notado por homens, mas ser notado por Deus é maravilhoso demais para nós entendermos isso. É o que Davi está falando. Ele continua, versículo 7: para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me susterá. Aleluia, que coisa linda, cara. Esse salmo é maravilhoso. Davi tentando expressar o que estava ali sendo gerado no coração dele. Se eu subir aos céus, Ele vai estar lá. Se eu quiser me esconder nas profundezas da terra, Ele vai estar lá. Então isso deve incendiar os nossos corações, deve queimar os nossos corações mesmo, de paixão por Ele, de constrangimento em amor, porque estamos falando do nosso Deus, o Criador, que se importa com a criatura, com o Filho. Ele
em 8 bilhões Ele se importa com os 8 bilhões de habitantes. Ele olha para cada um, Ele sabe de cada um. E eu digo que isso é constrangedor, porque se nós olharmos a palavra, Ele não só olha, a Bíblia fala que os olhos estão atentos. Então Ele fica olhando, e Ele fica ali esperando uma oportunidade para intervir. Ele fica esperando uma oportunidade para constranger com o seu cuidado, com o seu consolo. Ele fica ali porque os anjos estão à espera de um comando para guardar aqueles que o temem e o livram. Os anjos do Senhor estão acampados ao nosso redor, nos livrando de todo mal. Então Ele fica ali atento, e aí Ele dá ordem para os anjos: vai lá, estão tentando atacar a vida do Pedrinho. Vai um anjo lá e pá, olha ali, tem um demônio que está querendo causar essa ferida em alguém, vai lá. Ele vai ali, de repente, quando você está no trânsito e um carro de repente perde o controle, Ele vai ali com as mãos e segura o carro. Brian e a Gi deram testemunho esse tempo atrás que eles sofreram um acidente e não tiveram nenhum dano, né? Mesmo assim a pancada foi forte, mas não tiveram nenhum dano, porque ele estava ali, os olhos dele estavam atentos. Isso tem que incendiar os nossos corações mesmo. Nós temos, não é um olhar de uma câmera, não é um monitoramento de um satélite, é Deus, aquele que com o sopro da sua voz Ele criou todo esse planeta que nós vemos. É esse que te vê, é esse que me vê, que está atento, desejando interagir com a gente. Então, deve incendiar o seu coração, mas também precisa trazer no seu coração temor, porque como os olhos dele estão por toda a terra, Ele está também olhando a todo momento. Então aquilo que você fala que ninguém ouve, Ele vai ouvir, seja bom ou seja ruim. Onde seus pés pisam, que talvez só você saiba onde está sendo pisado, Ele sabe. Aquilo que você faz em secreto, Ele sabe. Aquilo que você pensa que ninguém está vendo, nós já vimos no texto, Ele sabe, de longe Ele percebe seu pensamento. Então se o seu pensamento tem sido um pensamento mau, carregado de ódio, carregado de promiscuidade, carregado de coisas que não pertencem a um Deus santo, Ele sabe, Ele vê. Então tem que causar esse fogo mesmo de paixão e de gratidão, mas tem que causar também o temor, porque Ele está vendo tudo, absolutamente tudo. Mas hoje o foco que eu quero dar para a mensagem, para esse olhar, é para uma outra perspectiva. Eu quis começar falando sobre o olhar de Deus, para que a gente realmente entenda quem é o nosso Deus e o que está acontecendo, entenda o que está disponível. Mas o que foi ministrado no meu coração é para uma outra perspectiva. Será que todo ser humano, desses 8 bilhões aí que nós temos falado, de seres humanos existentes no mundo, será que todos sabem dessa verdade? Será que todos conhecem a Deus? Será que todos se renderam a Ele? Será que todos conseguem ler esse Salmo 139? Será que já chegou a todos esse Salmo dizendo que, cara, existe um Deus, um Pai, que te olha a todo momento, que cuida da sua vida, que se preocupa com o seu coração, que se preocupa com as suas emoções? Vocês acham que todos sabem disso? Eu acredito que não, né? Senão com certeza Jesus já tinha voltado, se todos soubessem. Então a outra pergunta é, beleza, se todos ainda não sabem, se ainda tem ser humano que precisa saber dessa verdade, se tem pessoas que ainda não sabem que existe um Deus que está olhando para ela, se importando com ela, como que a gente pode mudar isso? Qual que é o caminho para que isso se torne uma realidade para ela? Isso está lá em Romanos 10, 14, o caminho está lá. Paulo nos diz: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar?
E como virão se não há quem pregue? Então, nós precisamos trazer esse conhecimento para eles. Nós precisamos ser os olhos de Deus sobre essas vidas. Nós precisamos trazer o conhecimento do olhar de Deus para essas vidas. Essa experiência aqui que nós tivemos e várias outras, de Deus liberar uma palavra profética para uma pessoa específica, é Deus usando uma vida para comunicar. A Renata já conhece ele, já anda com ele, mas vamos supor que a Renata nunca tivesse ouvido falar de Deus. A Ana Dias cumpriu a sua função como representante do reino, e ela foi lá e liberou uma palavra. Ela recebeu a visão de Deus, Deus compartilhou o seu olhar, e ela olhou para dentro como Deus olha e liberou essa palavra. Então, nós precisamos agora fazer essa função. Nós precisamos andar com os olhos de Deus. Nós precisamos olhar as pessoas e notar as pessoas como Deus nota e manifestar isso para elas. Manifestar não só com palavras, mas com ações, com atitudes. Porque com certeza, se nós olharmos com as lentes do homem, nós não vamos gerar os próximos reis Davi. E a gente vê isso na palavra, lá em 1 Samuel 16, no versículo 6, nós temos um profeta Samuel, íntimo de Deus, ouvia a voz de Deus, mas ele era um ser humano. E aí Deus fala para ele que Saul foi rejeitado como rei, que ele iria escolher um novo. Ele já escolheu um novo rei e deu algumas direções: vai para esse lugar, vai para essa cidade que eu vou te mostrar. E aí Samuel chega na casa de um homem chamado Jessé. E aí ele entra nessa casa e ele pergunta para os seus filhos: quais são seus filhos? Poderia me apresentar a eles, me mostrar? E aí vem todo lá, aquela safra de filhos, aquele exército. E aí olha o que o versículo 6 fala: quando os filhos chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza este aqui é o que o Senhor quer ungir. Samuel estava olhando com a perspectiva dele, humana. E aí no versículo seguinte, versículo 7, Deus fala para ele: não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. Samuel, eu não vejo como o homem vê a aparência, mas eu, o Senhor, vejo o coração. Por isso que nós precisamos andar com os olhos de Deus e notarmos as pessoas como Deus nota, porque a gente consegue olhar em lugares que esses olhos aqui não vão conseguir enxergar. Nós vamos olhar talvez para pessoas que têm a aparência de Eliabe e achar que foram chamadas para ser um Davi na vida, ou desprezaremos os pequenos Davis que estão aí em Bauru, estão ali desprezados pelos pais, desprezados pela sociedade, estão lá com as ovelhinhas malhadas, está lá no pasto. Mas lembre-se, o Senhor contempla todos os seres humanos, Deus olha para todos, e Deus, independentemente de onde essa pessoa esteja, Ele vai estar olhando. Ninguém via Davi, mas o único que importava ver estava vendo, e Ele achou Davi lá, quando ninguém olhava. E mesmo o profeta, às vezes, tentando olhar com o olhar humano, Deus fala: não é esse olhar, Samuel, troca a lente. Então Deus usou uma pessoa e compartilhou a sua visão com ele e formou um rei. Então nós precisamos fazer a mesma coisa. Nosso maior exemplo é Jesus. Jesus, o verbo que se tornou carne, o homem sem pecado que habitou entre nós, o nosso Senhor, que nos ensina, que nos inspira. Jesus andou a todo momento atento, com um olhar daquele que via o Pai fazendo, que obedecia o que o Pai falava para ele fazer. Jesus andava à procura
de pessoas que Deus estava olhando. E por conta disso, nós podemos ver na Bíblia várias experiências de homens que não eram notados, que pelo olhar humano não tinha como achar algo de bom nessa pessoa, mas existia uma frase poderosa da parte de Deus: eu te vi. Eu te vi. E aí ele movia céu e terra. Se ele precisasse usar um animal como ele usou a mula, ele usaria para fazer essa pessoa saber que eu estou te vendo. Mas nós temos o privilégio de receber essa visão compartilhada, porque, guarde essa frase, quando eu estava refletindo nisso, ela veio como uma flecha para mim, como se Deus estivesse falando para mim isso. Ser notado por homens impressiona. É muito legal, nós falamos. Ser notado por Deus transforma. Eu vou repetir para você. Depois nós vamos ver que isso é uma verdade. Ser notado por homens impressiona. Pode até te alegrar. Mas quando você é notado por Deus, a sua vida é transformada. O seu destino é mudado. É quando um pastor de ovelhas se torna um rei, porque Deus notou ele. É quando um pescador se torna um apóstolo, responsável por a implantação de várias igrejas. É assim que ele vê. Quando muitos estão vendo uma prostituta, Deus está vendo uma evangelista, porque só Ele consegue ver isso. Só Ele consegue olhar lá dentro valores que o homem não consegue achar. Uma das coisas que me mexe no profético é exatamente isso. Quando a gente está se movendo no espírito da profecia, movidos por dons proféticos, é quando Deus compartilha a sua visão com a gente. É quando a gente começa a olhar para o coração das pessoas e achar tesouros ali que só com o olhar dele a gente consegue achar. Com o olhar humano só tem lama, só tem aquele estereótipo bagunçado de alguém de família disfuncional, alguém que é um marginal, alguém que é um drogado, alguém que é um adúltero, uma prostituta, um viciado, um mentiroso, alguém que é amargurado, irado, nervoso, agressivo. É o que realmente a gente consegue enxergar. É o que todo mundo enxergava naquele homem lá de Gadara, o famoso gadareno. Só viam violência naquele homem, só viam possessão maligna naquele homem. Mas quando Jesus chega e Jesus nota aquele homem, quando Jesus olha o gadareno e fala: eu te vi, e aquele gadareno chega à presença de Jesus, ele é transformado. Ele é transformado. O coração dele é purificado. E as pessoas nem reconhecem mais ele. Falam: não, você não é o mesmo cara que ficava lá no cemitério. E a Bíblia fala que esse homem evangeliza 10 cidades. Um homem que antes de Jesus estava sendo praticamente condenado já à morte. Esse é o impacto do olhar de Deus, um olhar que vê lá dentro, um olhar profético. Jesus, lá em João capítulo 1, versículo 47 a 49, ele estava convocando os seus primeiros discípulos. E aí, de repente, Filipe, um dos discípulos que encontrou Jesus, ele se lembra que ele tem um amigo chamado Natanael, e fala: cara, eu preciso falar com meu amigo, que eu encontrei o Messias prometido. E aí Natanael vai lá, Filipe vai lá, encontra Natanael e fala para ele. E aí nós sabemos, quando você lê o texto, um pouco para trás desses versos que eu falei, estou contextualizando, a Bíblia fala que Natanael, quando escuta que, olha, é Jesus de Nazaré, aí Natanael fala: mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Está de brincadeira comigo? Como que vai ser o Messias? Aí Filipe desiste de discutir e fala: cara, vem e veja então, vem ver com seus olhos, eu não vou mais te convencer no argumento, mas eu tenho certeza, só confia em mim. E aí tá, beleza, Natanael convencido vai lá, tipo, vou mostrar para você que não pode ser de Nazaré alguma coisa boa. E aí entra
o versículo 47. Quando Natanael está se aproximando de Jesus, Jesus aquele que olhava com os olhos do Pai, Jesus aquele que olhava com as lentes do reino, ao ver Natanael se aproximando, Jesus disse: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Ele já começa declarando uma palavra de encorajamento na vida de Natanael. O cara estava com o coração cheio de ódio, estava com o coração cheio de incredulidade, já toma na lata um elogio desse, já toma um banho de amor. Aí ele fica meio assustado, tipo, como assim? Como que você sabe meu nome? De onde você me conhece? E aí Jesus fala: eu te vi. É a frase poderosa: eu te vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Felipe o chamar. E aí quando Natanael percebe quem estava anotando ele, quem havia anotado ele, quando ele percebe o que aconteceu, ele se prostra e reconhece que Jesus realmente era o Filho de Deus, o Messias. Porque com certeza Natanael sabia que não tinha como ninguém saber onde ele estava. A gente não tem dados na Bíblia para descobrir o que ele estava fazendo ali embaixo. Mas alguém naquela época, para estar debaixo de uma figueira, não era coisa muito boa. Por exemplo, quando a gente olha para o Antigo Testamento e olha a figura de Elias, o profeta Elias, lá no livro de 1 Reis, você começa a ver a história a partir do versículo 17. Chega um momento em que ele toma uma intimada de Jezabel, da rainha Jezabel, e ele fica com medo e ele foge para o deserto. E aí quando ele está lá no deserto, ele começa a ser tomado por um desespero de alma e ele senta debaixo de uma árvore. Para quê? Para pedir a morte. Era meio que talvez um costume, não sei se era uma tradição ou se era mesmo um lugar agradável para se morrer. Mas ele vai lá e pede a morte. Então eu acredito que Natanael não estava no seu melhor dia. Eu acredito que não era uma situação agradável. E ele estava bem sozinho ali. Talvez dizendo para quem assistiu a série do The Chosen, eles retratam isso de uma forma bem top. Retrata ali Natanael no momento de frustração, inclusive clamando por Deus, inclusive se queixando que Deus não estava atendendo aos pedidos, não estava vendo. Eu imagino que Natanael naquele momento deve ter falado: o Senhor não me vê. E é por isso que Jesus já começa falando: eu te vi. E aí Natanael, naquele momento, a Bíblia não relata, mas eu acredito que ele deve ter se emocionado demais. O Senhor me viu aquele dia, o dia que eu pensei que ninguém estava me olhando, o dia que eu pensei que o Senhor virou as costas. E depois disso nós sabemos que Natanael se torna um discípulo, anda com Jesus e tem a vida transformada. E aí a história prossegue, nós vemos Jesus fazendo isso em várias ocasiões. A outra que eu quero falar está em Lucas 6, nos versículos 6 a 10. Aqui nós temos uma passagem que Jesus, como de costume, ele entrava nas sinagogas para ensinar, para pregar, para ministrar. E aí, em um determinado sábado como hoje, ele entra na sinagoga, ele entra na igreja. Vamos imaginar que Jesus entra aqui agora e começa a ministrar para vocês, os alunos, os talmidim, os discípulos, estava ali pregando. E olha que interessante, porque não importa o ambiente, Natanael foi notado debaixo da figueira. E nessa passagem nós vemos que quando Jesus começa a ensinar, ele percebe que tinha um homem com uma deficiência física. No meio do culto, alguém com uma mão atrofiada. Vai saber quanto tempo ele estava ali. Vai saber quanto tempo ele tinha essa mão atrofiada. A Bíblia não relata isso para nós. A questão é que Jesus, num ambiente de religiosidade, num ambiente inclusive da igreja, em que estava sendo pregada uma mensagem espiritual, ele nota esse homem. E aí, você vai correr no texto, você vai ver que ele pede para esse homem se levantar e se dirigir até o centro. Fala: levanta, vem aqui.
E aí quando ele já levanta com aquela mão atrofiada, os fariseus e mestres da lei já ficam agitados, falando, ele não vai fazer isso. Ele não vai curar no Shabat, no dia que a gente não pode fazer nada. Não, ele não vai fazer isso. E aí Jesus vai lá, e é como se ele estivesse olhando para aquele rapaz e falado assim, olha, há um bom tempo você está vindo aqui ouvir os seus rabinos, ouvir os pastores, os pregadores. Há um bom tempo ninguém te notou. Há um bom tempo você vem aqui, eles ministram a palavra e ninguém te notou. Mas desde o primeiro dia que você nasceu, Deus te notou, e hoje eu estou te vendo aqui. Estica a sua mão, seja curado agora. E aquele homem imediatamente recebe a sua cura física. E aí causa aquele alvoroço, querem matar Jesus, querem prender Jesus, mas o foco é, Jesus fala, eu te vi na igreja, eu te vi na sinagoga, eu te vi debaixo da figueira. E aí eu quero fechar com um último exemplo bíblico, uma última história, um fato bíblico, de outro que foi notado por Jesus, e outro que teve a vida impactada por Jesus. Está lá em Lucas 19, no versículo 5, é a passagem que nós vemos que Jesus nota essa pessoa. Essa pessoa é Zaqueu, o chefe dos publicanos, o cara odiado. Se você quisesse ser odiado naquela época, não precisava nem torcer para o Corinthians. Você só bastava ser um publicano. Eles achavam que era a maior traição um judeu prestar esse serviço de coletoria de impostos, de trabalhar para Roma. E ele era chefe dos publicanos. Ele era o líder da organizada da Gaviões da Fiel. E aí, aquele cara odiado por todos, de repente fica sabendo que na sua cidade, Jericó, chega o tal Jesus de Nazaré, o tal Messias. E aí, aquele alvoroço, porque Jesus chega na cidade, um monte de gente. E como Zaqueu não tinha uma boa reputação, ele não era muito bem visto pela galera, ele não poderia estar no meio da multidão. Era um prato cheio para a galera linchar e matar ele. Ninguém ia ficar sabendo. A Bíblia fala que ele era de baixa estatura, um baixinho no meio da galera, só ia tomar uma aqui, ia pisar nele. Morreu? Nossa, que dó, cara, morreu o chefe dos publicanos. Então ele é esperto, pelo menos. Ele fala, cara, mas eu quero ver esse homem, porque assim, minha vida não está legal. Ninguém me ama nessa cidade, eu sou visto como um lixo, como o pior cara. Eu não sinto amor de ninguém aqui. Será que realmente é Jesus o que tem abraçado as prostitutas, que tem abraçado os leprosos, que tem curado? Será que é Jesus que tem se importado com os desprezíveis? Será que ele vai se importar comigo? Porque eu sou um desprezível aos olhos humanos. E aí ele vai, e a Bíblia diz que ele sobe numa árvore e fica ali paradinho. Ele só queria ver. E aí Jesus vem, vai passando, e a multidão ali gritando, beijando, puxando Jesus, querendo um milagre. Estavam ali eufóricos, e Jesus estava lá naquele monte de grito, e ele paradinho. E aí a Bíblia diz nessa passagem, Lucas 19:5, que quando Jesus chegou àquele lugar, quando ele passa por onde Zaqueu estava, ele olha para cima e ele diz: eu te vi, Zaqueu, eu te vi, desce, porque hoje eu quero ficar na sua casa. Então Zaqueu, ele escuta a declaração mais importante para a gente ouvir, é quando Jesus fala: eu te vi. Ninguém tinha visto ele, mas Jesus já tinha visto. E a Bíblia fala que quando ele entra na casa, tem um momento de comunhão. Jesus traz o confronto, traz o padrão do céu, ele se arrepende, muda o seu padrão de vida, abandona os seus pecados, abandona a sua antiga maneira de viver, se torna um novo homem. Existe ali um novo nascimento no Espírito. E aí Jesus declara que agora teve salvação nessa casa. Zaqueu é transformado, e com certeza passou a transformar.
Então nós vimos 3 exemplos de pessoas que foram notadas por Deus através de alguém. Esse alguém foi Jesus. Só que essas pessoas, Zaqueu, como vários outros exemplos, essas pessoas, como aquele homem da mão atrofiada, como Natanael, como o gadareno, eles estão aí em Bauru. Não exatamente da mesma forma, mas vocês conhecem alguém aqui que já tentou suicídio? Você conhece alguém aqui que já tentou suicídio? Você conhece alguém aqui que já falou várias vezes que quer cometer suicídio? Ninguém conhece? Eu conheço. Você conhece alguém que está preso a algum vício? Bebida, pornografia, drogas. Você conhece alguém aqui que tem problemas de paternidade? Alguém que foi abandonado pelos pais? Ou alguém que é órfão de pai vivo, que o pai está presente, mas ao mesmo tempo não está? Vocês conhecem? Você conhece alguém que está quebrado financeiramente? Alguém que já desistiu de seguir uma carreira profissional? Alguém que já desistiu de fazer uma faculdade? Vocês conhecem alguém? Eu poderia falar várias outras situações. Essas pessoas estão sendo notadas por Deus. Mas agora, elas precisam de alguém como Jesus. Alguém que é habitado por Ele. Alguém que vai receber essa visão compartilhada, para chegar até eles e falar: Ele te viu, e Ele me falou sobre você, e eu vou compartilhar. Você não é essa pessoa. Você não é esse viciado. O seu fim não é acabar como o seu pai. Muito pelo contrário, é hora de quebrar essa maldição. É hora de você gerar um legado para os seus filhos, de transformação, de uma vida de paz. É hora de você virar uma chave. É hora de você ser amado como nunca antes, mesmo aí nas ruas, mesmo jogado. É hora de você experimentar o poder de Deus. É hora de você experimentar uma cura. Eu não sei quem que você vai encontrar, eu não sei o que Deus vai querer fazer naquele momento, mas Deus vai estar vendo, e Ele vai com certeza desejar compartilhar a sua visão com a gente. Então hoje nós devemos dizer: eu te vi com os olhos do meu Pai, e declarar o que Deus está vendo, declarar o que Deus está querendo fazer, porque os nossos amigos, os nossos irmãos, os jovens que nós amamos estão lá fora, vivendo uma vida com certeza de tristeza, e muitos deles nem sabem o que é ser notado por Deus, porque talvez não teve uma experiência pessoal. E nós temos essa oportunidade, porque quando alguém é notado, é o mesmo Deus. É o mesmo Deus que notou Zaqueu, o gadareno. Então quando Deus nota essa pessoa, Ele transforma do mesmo jeito. Só que tem que ser algo dele. Não adianta a gente querer notar as pessoas com os nossos olhos. Não, Vitão, eu conheço esse meu amigo. Realmente eu estou notando meu amigo com problema com drogas, mas você está olhando para ele como um homem carnal. Você mesmo não acredita na transformação dele. Então como que ele vai ser transformado? Talvez a gente está olhando mais para as pessoas como Satanás olha do que como o Espírito Santo quer que a gente olhe. Talvez se a gente olhasse com mais ousadia, declarasse com mais ousadia, mesmo com esses olhos não vendo, essa pessoa já estaria transformada. É o poder da palavra declarada, é o poder daqueles que são carregados do poder do Espírito Santo. Se a gente olhar o vale de ossos secos e continuar falando: não, Deus, é um vale de ossos secos, eu sei, aí Deus vai perguntar: mas pode viver? Aí como a gente vai olhar para isso, vai determinar se pode ou não viver. Se a gente olhar com um olhar carnal, não tem como, é osso já, não tem nada, não tem nem... Se mostrasse alguém ali no leito, alguém que acabou de falecer, já é difícil a gente acreditar que pode viver, imagine um osso. Mas é aí que a gente tem que virar a chave e olhar como Deus está vendo isso, olhar como que Deus está olhando para a juventude aqui de Bauru. Deus não está olhando como uma juventude perdida. Deus não está olhando como uma juventude que só dá problema para os pais, uma juventude que não quer saber de trabalhar, uma juventude que está quebrando o país.
Deus está olhando de uma outra forma. Deus está olhando como aqueles que são fortes. Eu vos chamei, jovens de Bauru, porque vocês são fortes. A palavra de Deus permanece em vocês, vocês já venceram o maligno. Jovem, eu vos escolhi para transformar, para gerar riquezas, para gerar cultura do reino. Só que eles não sabem disso. Nós sabemos. Nós somos a resposta. Nós, aqueles que são cheios do Espírito Santo. Eu queria compartilhar, na verdade, dar oportunidade para o João Lima compartilhar um testemunho. Sobe aqui, João. O João viveu exatamente isso que nós estamos falando hoje, ontem. E é bem engraçado, porque talvez você vai ouvir o João falar, e você fala, pô, esse moleque aí é diferente e tal. Mas eu queria começar perguntando algo para você, João. Quanto tempo você tem de convertido? Eu acredito que eu tenho 10 meses de conversão. E andando com Deus de verdade? 3, 4. 3, 4 meses. Para mostrar que nunca vai ser a nossa capacidade, nunca vai depender da nossa habilidade, mas vai depender da nossa disponibilidade em olhar como Ele olha, notar como Ele nota e declarar. Ontem ele saiu com os meninos, foram dar os rolês deles, e aí começaram a conversar comigo e tal, falando, não, estamos aqui, Vitão. Eu falei, top demais. E aí de repente o Espírito Santo me trouxe uma palavra, dentro do que ele já estava ministrando em mim. Ele falou assim, eu notei uma pessoa lá dentro, e eu quero curar essa pessoa, onde eles estão. E aí eu falei para o João, João, tem uma pessoa aí, eu não sei quem é, que Deus está querendo curar nesse lugar, porque ele notou, e ele está querendo compartilhar com alguém, e esse alguém é você. Você topa? Você acredita naquilo que está sobre sua vida, acha essa pessoa e declara. E aí ele vai compartilhar como que foi. Isa, para começar, consegue compartilhar o versículo para mim? Que eu vou trabalhar em cima dele. Tá aí. Por onde forem, preguem essa mensagem. O reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem de graça. E ontem a gente saiu para comemorar uma conquista de um amigo meu. E desde antes de eu ir para lá, eu sabia que ia ser algo diferente. Quando o Espírito ele está colocando uma coisa dentro da minha cabeça, parece que ele toma ela e eu não consigo mais pensar em nada. Então logo que eu cheguei lá, a Ju mesmo percebeu que eu estava meio estranho. E quando o Vitão me mandou a mensagem, foi uma confirmação mesmo de que não seria uma noite normal ali. Que uma pessoa ali ia conhecer Jesus pela primeira vez. E não deu outra. Demorou um tempo, mas eu consegui ter o direcionamento, eu e o Hatch. Daí a gente chegou para conversar com a pessoa. E no começo ela ficou um pouco envergonhada. Porque que 2 pessoas iam chegar para ela do nada e fazer uma pergunta estranha. Mas a gente perguntou se ela estava com alguma enfermidade física ou algo do tipo. No comecinho ela negou, ela estava um pouco com medo, mas depois ela se abriu e disse que estava com uma dor na nuca, onde ela não estava conseguindo descansar direito, não estava conseguindo trabalhar direito. E daí eu perguntei para ela, falei assim, posso orar por você? Ela de uma maneira meio estranha ficou um pouco com medo, né? Não conhecia, mas ela deixou. Então eu comecei a oração e como a gente estava num ambiente com várias pessoas, ela ficou com um pouco de vergonha da gente fechar os olhos, colocar a mão para cima, fazer uma imposição de mão. E eu falei para ela, fica tranquila, a gente vai parecer que está conversando normal e nada vai acontecer. E para dar um espaço para ela, eu abaixei a cabeça e comecei a orar. Estava orando, e a hora que eu terminei minha oração, eu levantei e ela estava chorando sem entender nada, porque ela tinha sido curada ali. Ela falou que ela parou de sentir a dor naquele momento, e ela nunca tinha sentido algo desse tipo antes.
a gente chegou nela, a gente tirou uma dor que estava atrapalhando o dia a dia dela, e na verdade não fui eu só fui uma pessoa usada para ele fazer o que ele tinha como objetivo. E o que eu queria compartilhar com vocês é que quando a gente recebe algo de graça, a gente pode dar algo de graça novamente. E como eu não paguei nada para ter esse dom que eu tenho, ele me abençoou com isso, eu fui lá e abençoei outra pessoa com isso também. E o mais engraçado é que depois desse local que a gente estava, a gente foi para a Praça da Paz. E eu falei pro Vitão, não tô vendo aqui, mas no carro eu falei para ele, cara, eu vou encontrar o cara que vende poema lá e ele vai me dar um poema. Não deu outra, encontrei o cara. Falei para ele assim, meu, pega o poema que seu coração mandar e trabalha aí, pega seu tempo, faz o que você quiser. Ele ficou lá procurando na mochila dele alguma coisa, e quando ele apareceu com o poema, se eu falar para vocês, vocês não acreditam o nome do poema. Era Exerça Seu Dom. Então, ali foi uma confirmação mesmo de tudo que aconteceu lá. E eu tenho certeza que do mesmo jeito que ele me viu, ela sabe que ele viu ele também naquele momento. Então, o que eu quero deixar para vocês aqui é que quando vocês forem abençoados com alguma coisa, só de vocês estarem aqui hoje, vocês já são abençoados. Então não deixem de abençoar os outros por conta disso. E beleza. Agora saindo um pouquinho desse assunto, eu queria só encorajar vocês. Eu acredito que todos vocês que estão aqui, vocês sabem que vocês foram vistos. Então eu queria encorajar vocês a chegar naquele amigo, naquele familiar, numa pessoa qualquer na rua e apresentar para elas, mostrar que ela não está no fundo do poço, que ela não é uma pessoa que está praticamente morta, que vocês apresentem ele para elas e naquele momento ela vai saber que ele viu elas também. Então eu queria encorajar vocês, todo mundo, vocês têm boca, vocês podem falar, e eu mesmo não falava, agora eu saio falando por aí. E é isso, gente. Queria só encorajar vocês, dar meu testemunho aqui ontem, e muito obrigado. Que é isso, hein? Fez até esboço aqui o cara, meu, tá de brincadeira. Glória a Deus. Mas isso é para mostrar que quando o Senhor quer falar algo pra gente, é porque isso daí realmente tem um propósito. E ele é real. Ele é real. Antes de pregar, ele já tinha pregado para o João, ele viveu a pregação, mas só que não é para ficar aqui. É para que você viva isso todos os dias da sua vida, que hoje mesmo, ou amanhã, ou qualquer outro dia, você possa chegar para alguém e fazer a mesma coisa. Você notar essa pessoa porque Deus a notou. Você olhar e falar, cara, Deus estava te vendo e sabe que você está com essa dor, com esse problema. E agora eu quero simplesmente obedecer a voz dele, ser um canal e entregar o que ele quer te entregar. Porque ele não olha simplesmente, ele está atento. Amém? Para finalizar esse momento, nós vamos fazer algo diferente. Eu queria que vocês refletissem. Talvez você já possa até ter visto o vídeo que vai passar aqui, mas todas as vezes que eu vejo eu me emociono demais. É muito lindo para mostrar a realidade desse olhar, a realidade de Jesus para nós hoje, de que Ele nota todas as pessoas, de que os olhos dele estão atentos a qualquer pessoa em qualquer circunstância, para isso inspirar, porque nós somos imitadores dele, nós carregamos a presença dele. Então, para nós fazermos a mesma coisa, deixa eu tirar aqui, pode, apaga as luzes por favor, para ficar bem nítido. Pode apagar tudo.
It stands to reason that a name's just a word. It can be easily forgotten as soon as it is heard. But one name was spoken before the world's first day, and it will be here when everything that is has passed away. Delivered from the lips of God to Mary's ears on angels' wings, Jesus, Jesus, the word that came to life for us, the song that all creation sings, Jesus, oh Jesus, the proudest nations of the earth have come and gone, but Jesus, the name lives on. When I'm awakened by a terrifying dream, and desperation reaches out and clutches me, when I'm so afraid that I don't even know how to pray, I simply speak it and I feel it, and it chases fear away. Delivered from the lips of God to Mary's ears on angels' wings, Jesus, sweet Jesus, the word that came to life for us, the song that all creation sings, Jesus, oh Jesus, the proudest nations of the earth have come and gone, Jesus, the name lives on. Eternal hope and promise, the ever-breaking dawn. When time itself is over, the name lives on and on. From the lips of God to Mary's ears on angels' wings, Jesus, word that came to life for us, the song that all creation sings, Jesus, sweet Jesus, the proudest nations of the earth have come and gone, but Jesus, the name lives on. The proudest nations of the earth have come and gone, but Jesus, the name lives Aleluia. Forte, né? Essa é a realidade da palavra de Deus. Só que como foi retratado aqui, talvez alguma daquelas pessoas ali não saiba disso. Como a moça que o João testemunhou não sabia que existia uma cura sobrenatural disponível para ela. Talvez ficaria com essa dor, sei lá quantos anos. Então, enquanto o louvor sobe aqui, eu queria que realmente você enchesse o seu coração de fé e de disposição em falar para o máximo de pessoas possível que Jesus está olhando para ela e ouça o que Jesus quer falar para ela. Jesus, Ele está nos olhando aqui agora, está te olhando agora. Talvez você seja uma dessas pessoas. Ele está te olhando, mas tem milhares de outras que Ele também está olhando e elas não sabem.
queria que no momento da adoração você deixasse Ele te tocar, que no momento da adoração você deixasse Ele ministrar. Hoje o apelo vai ser feito direto por Ele, para o seu coração. Nesse ambiente de adoração, enquanto eles adoram aqui, enquanto a gente adora, que você se comprometesse a encontrar essas pessoas. E antes do louvor começar, eu creio que Deus está anotando algumas pessoas. Eu queria perguntar, tem alguém aqui que está com uma dor no ombro esquerdo? Alguém aqui está com uma dor no ombro esquerdo? Não estou enxergando se tem alguém. Ninguém? Alguém? Se tiver, se puder colocar suas mãos, levantar suas mãos. Ninguém? Ombro esquerdo? Camille? Você pode vir aqui na frente, Camille? Você pode levantar? Estenda suas mãos para Camille agora. Nós vamos declarar a cura porque ela foi notada por Deus. Talvez algo simples para ela, até simples para muitas pessoas, mas é um cuidado de Pai. Pai, nós simplesmente nos rendemos à Tua vontade aqui. E nós nos unimos a ela e nós declaramos a cura agora, completa, sobre o ombro da Camille. Em nome de Jesus, que seja restaurada essa dor, independentemente da causa dessa dor. Se for crônico, se for algo específico, em nome de Jesus, declaramos a cura e que a cura venha sobre ela agora. Porque nós sabemos que os teus olhos contemplaram essa dor, os teus olhos contemplaram isso, e é desejo do Senhor curar, é desejo do Senhor se manifestar. Então nós declaramos, nós agradecemos pela cura, em nome de Jesus. E aí, Camille? Tá doendo? Nada? Tinha algum movimento que você não conseguia fazer sem dor? Você pode fazer aí? Não conseguia fazer? Glória a Deus, Jesus te curou. Aplauda o Senhor Jesus. Amém? Isso para mostrar que Ele é real e Ele age do mesmo jeito. A gente só precisa ouvir a voz, orar e declarar. Se coloque em pé. Se renda à presença dEle agora.